Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como é que estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Vamos lá, então. No 26º dia, o nosso tema foi, o tema do livro que nós estamos estudando, foi Crescendo por Meio da Tentação. Então, nós aprendemos ali com o autor alguns macetes, né? De como a gente cresce no meio da tentação. Aprendemos que Jesus foi tentado e a tentação serve para o nosso crescimento. Amém? No dia de hoje, nosso 27º dia, o tema que nós estamos vendo, ele é derrotando a tentação. Então o autor nos ensina algumas ferramentas, alguns pontos para nós derrotarmos a tentação, já que tentado todos nós somos. O texto base do que nós estamos falando está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: fuja de qualquer coisa que lhe provoque pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a fazer o bem. Amém? E a gente também tem o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: lembre-se de que as tentações que surgem na vida não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhe mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Falando em tentação, sempre há uma saída. Deus nunca promete algo, né, que ele não possa cumprir. E a tentação, ela nunca vai prevalecer sobre aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ele nunca vai permitir que nós sejamos tentados além da força, né, de nós superarmos essa tentação. Amém? Ali, o autor nos ensina 4 fundamentos básicos, bíblicos, para derrotar a tentação. Primeiro redirecione a tentação para outra coisa. Ele nos ensina que nós não devemos resistir à tentação. Tentação não se resiste. A tentação, ela é substituída por outra situação. Então, ele nos ensina que nós devemos substituir a tentação por outra situação. Tentar resistir à tentação é nós trazermos, né, nós estarmos nos concentrando na coisa errada. E isso, segundo o autor, só fortalece o poder de sedução que a tentação tem. Toda vez que tentarmos bloquear um pensamento, nós acabamos implantando, né, colocando ele mais fundo ainda no nosso pensamento. Resistir só fortalece. Resistir à tentação só fortalece ela. Nós aprendemos também que o segundo ponto, fundamento, é revelar a sua luta, a sua tentação a um amigo ou a um grupo de apoio. O autor diz que é necessário revelar um grupo, revelar alguém da tua confiança, revelar aos pastores, abrir teu coração, né? Abrir teu coração, essa pessoa vai te ajudar. A solução de Deus, ela é simples, não reprima, confesse, né? Não oculte, revele aquilo que você tem. Amém? O terceiro ponto que o autor nos ensina é resistir ao diabo. Precisamos resistir. Só que resistir ao diabo, ele tem um segredo, porque antes do apóstolo Tiago falar em resistir ao diabo, ele nos ensina, né? O apóstolo nos ensina que nós devemos sermos humildes. Então, devemos nos humilhar, se submeter a Deus, aí devemos resistir ao diabo. Amém? Há uma junção aí entre a palavra de Tiago: resista ao diabo, ele fugirá de vós. Só que antes ele diz o seguinte: Deus, ele se opõe ao soberbo. Então nós precisamos entender isso. Nós resistir ao diabo desde que nós tenhamos um coração humilde. Amém? E o autor nos ensina 2 passos, né, para essa resistir ao diabo. Primeiro passo é aceitar a salvação, é o que o Efésios nos fala, né? Usar a capacete da salvação, pegar a espada do Espírito e aceitar a salvação de Cristo em nossas vidas. O segundo é usar a palavra de Deus como uma arma contra o inimigo. O último e 4º passo é esteja ciente da sua vulnerabilidade.
Não adianta a gente querer se bancar o super-homem, querer bancar o bom, querer bancar o arrogante, querer bancar o confiante, que eu vou conseguir, eu consigo, é assim que faz, é na força do braço. Não adianta. Isso é a receita, segundo o autor, é a receita para o desastre. Não adianta. Então nós precisamos estarmos, né, de acordo com a palavra diz, e nós precisamos entrar e executar esses passos que ele nos ensina. O primeiro passo, né, é substituir esses pensamentos, não tente enfrentá-la, não tente resistir, abra teu coração para alguém, resista ao diabo e esteja ciente que você é vulnerável. Você não é imune à tentação, você não é o super-homem, uma super-mulher que pode resistir. Siga esses passos para que verdadeiramente, né, nós consigamos aí vencer aquilo que nos atenta, aquilo que nos tenta. O versículo para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Deus é fiel, ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. É um pequeno, né? É um pequeno resumo do que o nosso capítulo 27 nos fala, né? É claro que no livro está muito mais detalhado, muito mais exemplos, é muito mais rico. Isso aqui é só para a gente, né, dar um pequeno exemplo daquilo que está sendo falado lá. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até amanhã, para o nosso 28º dia, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe, boa noite.